quero compartilhar algo com vocês aqui. Vocês me permitam compartilhar algo com vocês. E eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é: como anda o seu domínio próprio? Como anda o domínio próprio em você? Lembrando que domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, né, que se encontra lá em Gálatas. E é algo que nós precisamos exercer em toda e qualquer situação. Domínio próprio significa controlar-se a si mesmo. Então, eu refaço a pergunta novamente: como anda o controle de si mesmo? Lembrando que o homem por si só, ele não tem controle de si mesmo, a não ser por intermédio do Espírito Santo. Logo, quando a gente deixa de exercer o domínio próprio, é porque nós não estamos, o Espírito Santo não está em nós. No momento que a gente deixa de exercer o Espírito Santo, o domínio próprio, é porque o Espírito Santo não está em nós. Porque domínio próprio é um fruto do Espírito, e o homem por si só não tem domínio próprio. E a pergunta é: como anda o seu controle pessoal, o seu domínio pessoal de si mesmo? O controle próprio de você, como anda? O apóstolo Pedro é conhecido como um homem que não tinha muita paciência, né? Parece, algumas pessoas descrevem o apóstolo Pedro como uma pessoa que não tinha, né, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Ele não tinha muita paciência, não tinha muito domínio próprio. Ele chega até num certo momento, quando ele está com Jesus, né, diante de um homem, ele saca da espada, corta a orelha de um soldado, né, na Bíblia, chamado Malcolm, e ali a gente pode perceber que de fato ele não teve um domínio próprio, o apóstolo Pedro. Mas o que me chama a atenção é que depois, em uma das suas cartas, no 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro fala de domínio próprio. Ele nos ensina e nos ensina que nós devemos ter domínio próprio, controle de si mesmo. 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro escreve dizendo: tomem cuidado, fiquem atentos, tenham domínio próprio, estejam sempre vigilantes, porque o inimigo de vossas almas, o diabo, o inimigo de vocês, ele está andando ao redor, procurando a quem tragar, procurando a quem devorar. Não é? Olha que interessante, um homem que em outro momento não tinha o domínio de si mesmo, mas por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da sua transformação, por intermédio da sua renovação dia após dia, ele nos ensina e nos ministra acerca de ter domínio próprio. Então a pergunta é: como anda o domínio próprio em si mesmo? Como anda o domínio próprio em você? Eu quero deixar essa reflexão para você neste dia.